Geografia, professor Mário Lima. O governo brasileiro. O governo brasileiro é o tema da nossa aula de hoje. Escola Professor Roberto Pires, 5º ano A e 5º ano B, 30 de março de 2021. Dentro do nosso tema, o governo brasileiro, nós veremos que existem governos estaduais, municipais e o governo federal, respectivamente. Quer dizer, os três governam em esferas diferentes de poder. Governo federal, governo estadual e governos municipais. Tá? Veremos que a organização e a defesa do território nacional, bem como a garantia dos direitos do bem-estar da população, isto é responsabilidade do governo federal. Não é favor, é responsabilidade garantida em lei para todo o cidadão brasileiro. Veremos também que o governo federal ele tem sede lá no Distrito Federal, que nós sabemos que é Brasília. E esse governo brasileiro ele está dividido em três poderes, que são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, cada um com funções diferentes. Então, as três esferas de poder que governam nosso país são o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos ver a função de cada um, por exemplo. O executivo, por exemplo, ele coloca as leis, ele elabora as leis e aprova as leis. Esse é o papel do legislativo. O legislativo, ele cria as leis, ele elabora e aprova as leis. Legislativo. O executivo vai pegar essas leis e colocar em prática. Um cria as leis e o outro vai fazer com que as leis sejam praticadas. Tá? Aí vem o judiciário. O judiciário, qual é o papel do judiciário? O papel do judiciário é fazer cumprir essas leis. Um poder cria, o outro coloca em prática e o outro vai fazer cumprir. Por quê, professor? Porque precisa de repressão? Não, não é isso. É que às vezes não dá, as pessoas não têm consciência de cumprir a lei, simplesmente por uma questão de consciência de saber que precisa ser feito. Aí entra o judiciário com poder e autoridade para fazer cumprir essas leis. Veremos que a Constituição brasileira, nós temos a Constituição brasileira, nossa última Constituição, nossa última Carta Magna, ela foi elaborada em 1988. Tá? Na nossa Constituição de 1988, como somos um país com princípios democráticos, ou pode-se dizer um país democrático, esse nosso poder legislativo, executivo e judiciário ele não é colocado por uma pessoa, ele não é indicado por um tirano, por um ditador, por um único indivíduo, por um grupo pequeno de indivíduos. Quem dá força a esse poder legislativo, executivo e judiciário, segundo a nossa Constituição de 1988, é o próprio povo brasileiro, por meio, então, do voto direto. Eu vou lá, deposito o meu voto na urna de quem eu acredito que vai fazer o melhor por esse país. Do mesmo jeito você e os outros 200 milhões de brasileiros. Então, quem cria, quem dá força a esse poder executivo, legislativo e judiciário no nosso país, somos nós mesmos. Nós vamos observar no quadro que vem a seguir os três poderes, cada um em sua esfera de governo. Então, nós temos aqui a nossa tabelinha para ficar bem entendido esse assunto dos poderes. Né? Nós temos aqui o poder e a esfera em que atua esse poder. Os poderes nós já vimos que são o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo na esfera federal. Vamos ver o poder executivo, legislativo na esfera federal. Quem são eles? É representado por quem? Pelos senadores e pelos deputados federais. Senadores e deputados federais vão ficar responsáveis pelo legislativo a nível de Brasil inteiro, tá certo? Agora vamos ver o legislativo, tá? No âmbito estadual. No âmbito estadual, o legislativo vai ficar na responsabilidade, do próprio nome já diz, dos deputados estaduais. E o poder legislativo no âmbito municipal, ele vai ficar responsável, a responsabilidade é dos vereadores. Vamos repetir então, o legislativo federal é comandado pelos senadores e deputados federais. Estadual, deputados estaduais.
municipal, os vereadores. Tá ficando claro aí? Entendido? Vamos então ao executivo. O executivo agora. O poder executivo, na esfera federal, vai ficar por conta do presidente da República, do vice-presidente e dos ministros que o auxiliam. Então, o poder executivo em âmbito federal é da responsabilidade do presidente da República, que é o maior representante do poder executivo, por seu vice e pelos ministros que o auxiliam. Já no Estado, tá? O executivo no Estado, no poder estadual, em âmbito estadual, vai ficar na responsabilidade do governador, do vice-governador e dos secretários estaduais que auxiliam o governador. O poder executivo em âmbito municipal, agora no âmbito municipal, saímos da esfera federal, passamos pela estadual, agora estamos aqui na esfera municipal. Na esfera municipal, ele é comandado pelo prefeito, pelo seu vice-prefeito e pelos seus secretários que os auxiliam, tudo bem? Vamos então agora para o poder judiciário. Poder judiciário nas 3 esferas. Na esfera federal, o poder judiciário é comandado pelo Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. Supremo Tribunal Federal, então, é o responsável, tá, pelo poder judiciário a nível federal, tá? Vamos então ver agora o poder judiciário em esfera estadual. Em esfera estadual, quem é o responsável por esse poder no estado são os juízes dos tribunais dos estados, tá? Então, no nosso estado são os juízes que comandam o nosso judiciário. Vamos então para o judiciário em escala municipal. Vamos ver quem é que comanda o judiciário no município de Porto Velho, por exemplo, ou em qualquer outro município. Não tem ninguém comandando esse poder a nível de município, porque os juízes, eles legislam, eles operam, melhor dizendo, desculpa, eles vão atuar a nível de estado. E esse a nível de estado vai incluir o município de Porto Velho e os outros 52 municípios que formam o estado de Rondônia. Tá bom, alunos? Ficou claro até aí? Então, vimos os poderes, os 3 poderes, a responsabilidade deles a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Federal, quem comanda no legislativo, os senadores e deputados. No estadual, os deputados estaduais. No federal, no municipal, os vereadores. Executivo, em escala federal, presidente da República, vice-ministros. Estadual, governador, vice-governador e seus secretários. Em escala municipal, é o prefeito, o vereador, o prefeito e seus secretários. E o judiciário fica por conta, no federal fica por conta do Supremo Tribunal Federal, o STF, no estado, os tribunais, os juízes dos tribunais do nosso estado. Tá bom assim? Ficou claro? Se não ficou claro, você reveja direitinho o que foi explicado cada um, detalhadamente, que você então vai desvendar esse mistério e vai descobrir quem são os responsáveis, tá, pelo comando desses 3 poderes a nível de Brasil, a nível de estado e a nível de município, tá bom assim? Certo? Continuando, nós teremos então uma atividadezinha, uma atividade pequena para você refletir sobre o assunto que foi aplicado. Na nossa questão número 1, nós temos aí, em sua opinião, qual é a importância da população eleger representantes no governo? Você vai analisar e vai saber, será que é importante a participação da população em eleger os seus representantes? Ou seria melhor se de repente alguém chegasse e indicasse alguém e ficasse dessa forma sem você participar? Você vai escrever alguma coisa em relação a isso. Questão número 2. Faça uma pesquisa, você vai pesquisar, vai abrir sua internet, vai pesquisar em algum lugar, ou vai perguntar para alguém o nome atual do atual presidente da República e do vice-presidente. Professor, eu já sei, então coloca aí, tá fácil, né? Na letra B da nossa questão 2, bem fácil, quando foram eleitos e quando termina o mandato desse presidente atual e de seu vice-presidente?
Professor, foi no ano tal, você vai pesquisar e vai dizer, eles foram eleitos no ano tal e vão encerrar o seu mandato no ano tal. Bem simples essa daí também. Já temos eleições se aproximando aí para a eleição de novos presidentes ou reeleição dos que estão aí. Na nossa questão número C, né, vimos a A, vimos a B e agora vamos ver a nossa C. Na avaliação dos adultos, o que é adultos? Adultos, pessoas que têm consciência, que moram com você. Esse presidente está fazendo um bom governo? Sim ou não? Se sim, diga porque sim. Se não, diga por que não. É livre e democrática essa resposta. Quando se diz pergunte na avaliação dos adultos, esse adulto aí quer dizer alguém que tenha conhecimento político para responder para você. Professor, mas eu sou um adulto já, de mentalidade formada, eu já posso dizer que esse presidente não é bom por isso, isso e mais isso. Ou eu posso dizer que esse presidente é excelente, nota 10 por isso e mais isso. A resposta é sua, a atividade está bem fácil, a atividade está bem pequena, você pode estar assistindo o vídeo, analisando, lendo os textos que eu estarei enviando para vocês e também fazendo essa atividade em PDF, tá bom? O vídeo é mais para auxiliá-lo na elaboração das questões e no entendimento do assunto, tá bom, meu querido aluno, minha querida aluna? Então, até o nosso próximo encontro.